Soy boy! Soy boy! Soy boy! Soy boy! What an absolute soy boy! Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você ver este vídeo. Eu peço desculpas, mas terei que falar brevemente sobre Big Brother Brasil aqui no canal. E sim, eu nem sabia que essa coisa ainda existia até o balde de soja ter ataque de pelanca e viralizar nos 4 cantos da internet. Bom, como todo mundo já sabe, o Fiuk, e eu particularmente não sei o nome dele, e aprendi pouco tempo atrás que ele é filho daquele cantor Fábio Júnior, um marmanjo de 30 anos que nasceu com o bumbum virado pra lua e aparentemente nunca fez nada demais na vida, teve um ataque de pelanca no BBB que começou um tempo atrás e que eu não tive a capacidade de suportar o cringe pra ver inteiro. Então, se eu for desonesto em alguma colocação ou elemento ligado à ocorrência específica dele aí, podem me corrigir, mas eu simplesmente não tenho força para ver essa explosão de soja completamente. A reação do rapaz é completamente deplorável, tanto se for genuína ou apenas cosmética para ganhar o afeto da Lacrolândia e receber radioatividade positiva diretamente da fonte, o Twitter. Mas eu não estou aqui especificamente para falar da atitude dele em si, pois muitos canais maiores e melhores que o meu já fizeram isso com muita maestria 7. O meu ponto é, na verdade, por incrível que pareça, promover em certa parte uma defesa das gerações atuais que sistematicamente são culpadas e escrachadas por serem a suposta destruidora da civilização ocidental nos almoços de família, principalmente em feriados quando aqueles parentes esquisitos que você não conhece bem aparecem e você precisa ficar interagindo com fases na programação automática de fábrica, como por exemplo, perguntar sobre o tempo, falar sobre a chuva de ontem e comentar como está calor hoje. Até que finalmente aquele seu tio tradicionalista com a cara do Bonoro tatuada no bumbum em segredo virar pra você e começar a questionar suas posições. E antes que os conservadores brasileiros... Quem eu estou enganando, não existem conservadores no Brasil. E antes que os tradicionalistas brasileiros queiram me tacar na caixinha do comunista sem ao menos pensar por 2 segundos, inclusive esse é um tipo de atitude que vai contra os princípios filosóficos conservadores, quero deixar claro que de maneira alguma estou defendendo aqui o ensojamento e lacração comportamental que grande parte das pessoas hoje em dia praticam, não apenas a galera mais jovem, e sim fazer uma crítica bem construída que não vejo muitos ditos conservadores brasileiros fazerem, a famosa crítica própria e assumir responsabilidade sobre algo. Se você já trombou em alguma caverna por aí com um conservador brasileiro, sabe que o mesmo compartilha de um modus operandi bastante parecido que um esquerdista de cabelo azul faz. E note, eu não estou falando que o conteúdo que ambos praticam é o mesmo, mas a maneira que ambos articulam esse conteúdo é de fato bastante parecido na minha visão. Do mesmo jeito que o progressista e liberal médio brasileiro parecem ter um fluxograma de narrativas específicas, o conservador médio brasileiro adota um mecanismo bastante parecido em que o mesmo não necessariamente entende a fundo e pondera de onde suas posições e tomadas de decisões vêm, podendo incorrer em uma série de erros tão graves contra os lacradores. Tanto a esquerda quanto a suposta direita no Brasil são dominados por dogmas intransponíveis que muitas vezes podem turvar a visão daqueles que estão imersos nessa dinâmica. Por exemplo, os esquerdistas e até mesmo o liberal médio brasileiro falam abertamente que pessoas anti-lockdown e que apontam ponderações fundamentadas racionalmente sobre as vacinas não merecem tratamento ou, segundo o Amoedo, devem ser isoladas da sociedade, um completo absurdo para quem se diz defensor de liberdades, e revela o possível nível de ditador que qualquer liberal tem a capacidade de atingir, como já explicado em um dos meus documentários. Vou deixar na descrição. Em contrapartida, os conservadores brasileiros parecem ter algum tipo de tara por tudo que remete, mesmo que cosmeticamente apenas, à autoridade ou ordem, levando a declarações que beiram quando não alcançam um patamar de pura idolatria à polícia, exército e estado de ordem onde nunca se perguntam se o próprio mecanismo que justifica todos esses elementos é de fato correto. Em vários vídeos de policiais prendendo comerciantes, vendedores ambulantes ou de eventos que são mal vistos pela direita, é relativamente fácil encontrar pessoas defendendo o relativismo do certo e do errado a fim de defender ou pelo menos fazer aquela passada de pano básico para a instituição. A falta de ponderação e busca de justificativas racionais baseadas nos verdadeiros bom, belo e justo classifica uma posição que é qualquer coisa menos conservadora. Eu honestamente fico imaginando qual seria a porcentagem dos supostos conservadores brasileiros que seriam a favor de lockdown caso o Bonoro também fosse. Além disso,
Vemos muitas vezes essas pessoas sistematicamente criticarem as gerações atuais por uma série de motivos, muitos inclusive corretos, mas raramente vemos as mesmas se perguntarem o porquê isso ocorre hoje em dia, e quando perguntam, raramente estão dispostos a assumir qualquer tipo de responsabilidade, executando um verdadeiro mimimi conservador, que rivaliza em intensidade e falta de lógica o mimimi progressista. Chega a ser estranho, pois muitos falam que as gerações mais novas estão estragando o Ocidente. Entretanto, raramente vemos pessoas das gerações atuais em posições de influência que podem tomar decisões importantes, nos levando a concluir que é uma acusação sem muito fundamento. Em contrapartida, se dermos uma boa olhada nos últimos 80 anos, as consequências das políticas, cultura e articulação das gerações passadas estão muito mais interligadas e influentes à maneira como o Ocidente se comporta hoje, em comparação com o que o pessoal de 0 a 30 anos consegue influenciar. Podemos até apontar que, independentemente de partidos, a maioria dos cargos de influência e poderes em geral estão nas mãos das pessoas mais velhas, onde as mesmas cedem ao choro da geração mais nova e especificamente a parte militante, demonstrando também fraqueza e falta de comprometimento com a verdade. Eu particularmente gosto da seguinte frase, pois ela demonstra a falta de coragem dos supostos corajosos em admitir qualquer tipo de responsabilidade com a deterioração da cultura ocidental. Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis criam homens fracos que criam tempos difíceis, onde a partir daí o ciclo se iniciaria novamente. Entretanto, assumir que tal frase é correta e absoluta, e eu não estou dizendo que a mesma é despida de total valor, é se assumir um patamar de completa ineptidão, onde o conservador que profere tal frase, como verdadeira, assume que o ser humano é puramente influenciado pelo seu ambiente, onde interações familiares, estudo e introspecções não teriam valor algum, pois mesmo em um tempo fácil, bons pais e mães conseguem repassar bons valores aos seus filhos, independentemente da situação e do bombardeamento da engenharia social praticado nas escolas, por exemplo. Eu particularmente me recuso a acreditar que tempos fáceis geram pessoas fracas puramente porque agora a vida é menos sofrida e os recursos são mais abundantes, pois não é o ambiente, nem a abundância em recursos ou o político que colocam um tablet na mão do seu filho com 3 anos de idade. Não são esses citados que permitem seus filhos se tornarem obesos e, com toda a certeza do mundo, não são esses que acusam o cansaço e dificuldade para justificar o negligenciar dos filhos de alguma forma, os permitindo serem influenciados negativamente pela cultura disruptora do entendimento do que é básico, bom, sensato e moral. De vez em quando, é possível encontrar declarações que constatam o quão egoístas esses supostos defensores da verdade e temperança são, quando os mesmos dizem que seria bom uma guerra acontecer para enviar os jovens de hoje em dia. Sim, existem pessoas que preferem enviar o jovem e os adultos jovens de 18 a 35 anos para os horrores de uma guerra do que assumir que talvez o mesmo possa ser responsável por não saber ou não ter a convicção necessária para passar bons valores em tempos de paz e abundância para as gerações mais novas. E sim, é difícil e custoso manter seus filhos no caminho genuinamente correto dentro dessa sociedade já maculada pela cultura progressista. Não estou aqui negando e desmerecendo nada disso, pois a vida é repleta de sofrimento e alegrias, e já que o vídeo é voltado para os conservadores brasileiros, acredito que muitos sejam cristãos, então peço que, independentemente se acreditem ou não, tomem o arquétipo de Cristo como referência de moralidade, perseverança e bondade. E aí eu pergunto aqui honestamente, essa cruz ou dificuldade da situação discutida aqui é mais pesada que a da história de Cristo? É apontando essas coisas que conseguimos testemunhar o mimimi do conservador brasileiro, onde o mesmo relativiza o certo e errado, o bom e o ruim, e o sensato e o absurdo da mesma maneira que os progressistas e os liberais, entretanto, para coisas diferentes, pois também faltam em sua base os elementos que os permitem não apenas de fato buscar a verdade, mas também avidamente praticar isso adequadamente. Repito aqui novamente, eu não estou aqui removendo a responsabilidade das gerações atuais, entretanto, acusá-las isoladamente para justificar essa deterioração cultural é um ato tão desonesto e covarde quanto o chilique que o Fiuk deu no BBB. Vou deixar na descrição uma playlist feita por um professor de história com mestrado, já que conservadores amam carteirada de autoridade, em que ele explica os 10 princípios filosóficos dessa posição. Se a reflexão trouxe algo de positivo, deixe seu like, compartilhe os vídeos do canal e comente sua opinião para ajudar no engajamento. Obrigado pessoal e fiquem bem.